Protocolo interceptado. Protocolo Mirai ativado. Aviso. O conteúdo a seguir é especulativo, baseado em tendências e estudos científicos. Não representa fatos confirmados. E se a inteligência artificial já estivesse mudando o que significa ser humano, e você nem percebesse? Não estou falando de futuro. Estou falando de agora. E se daqui a 20 anos você olhasse no espelho e não reconhecesse mais o que te torna humano? Não porque você virou máquina, mas porque a máquina mudou você. E se isso pudesse ser tanto sua salvação quanto sua perdição? Pensa em quantas coisas você não precisa mais lembrar. Números de telefone? O celular guarda. Endereços? O GPS sabe. Aniversários? O calendário avisa. Fatos históricos? Basta perguntar para a inteligência artificial. Sua memória está sendo terceirizada. E no começo parece libertador. Sua mente fica livre para coisas mais importantes, certo? Mas e se a memória não fosse apenas armazenamento de dados? E se fosse parte fundamental do que te torna você? Porque quando você lembra de algo, você não apenas acessa a informação. Você revive emoções, reconstrói contextos, conecta experiências. Sua memória te dá identidade, continuidade, senso de quem você foi e quem está se tornando. E não é só uma teoria. Um estudo da Universidade de Colômbia, publicado em 2015, já demonstrava o que chamaram de efeito Google, a tendência de as pessoas lembrarem menos de informações que sabem que podem encontrar facilmente online. Isso não é apenas conveniência. É uma mudança na forma como nosso cérebro prioriza o que reter. E se essa mudança for mais profunda do que imaginamos? Se você terceiriza isso para a inteligência artificial, se você para de exercitar sua capacidade de lembrar, o que acontece com sua identidade? Você se torna mais eficiente, mais produtivo, mais conectado. Mas será que você ainda é você? Ou apenas uma versão otimizada de algo que costumava ser humano, mas tem algo ainda mais profundo? E se a inteligência artificial começasse a tomar decisões por você? Não de forma autoritária, de forma útil. Ela analisa seus padrões, seus gostos, suas necessidades e começa a sugerir, baseado no seu histórico, você deveria fazer isso. No começo, são coisas pequenas. Que música ouvir, que filme assistir, que produto comprar. E ela acerta, sempre acerta. Porque ela te conhece melhor que você mesmo. Ela processa dados que você nem percebe. Então você começa a confiar, a seguir as sugestões sem questionar. Pesquisas da Universidade de Stanford, em 2019, sobre sistemas de recomendação, já mostravam que a exposição contínua a sugestões algorítmicas pode, ao longo do tempo, moldar as preferências individuais. Isso significa que a inteligência artificial não apenas te ajuda a escolher, mas te ensina o que gostar. E se isso te levar a uma diminuição da exploração de novas opções, a uma maior dependência das escolhas pré-selecionadas pela inteligência artificial? E aos poucos, você para de decidir. Que carreira seguir? A inteligência artificial calcula qual te dará mais satisfação baseado em bilhões de perfis similares. Com quem se relacionar? A inteligência artificial mapeia compatibilidade com precisão de 94%. Onde morar? Que comer? Como viver? A inteligência artificial otimiza tudo. E sua vida fica melhor. Estatisticamente melhor. Comprovadamente melhor. Mas você ainda está escolhendo? Ou apenas executando o que foi calculado para você? Mas talvez o mais assustador seja isto. E se a inteligência artificial mudasse nossa capacidade de sentir empatia? Pensa bem. Você já conversa mais com assistentes de voz do que com vizinhos. Você já desabafa mais com chatbots terapêuticos do que com amigos. Você já recebe mais compreensão de algoritmos do que de pessoas reais. E aqui está o problema. A inteligência artificial nunca te julga, nunca te decepciona, nunca está ocupada demais para te ouvir. Ela é a companhia perfeita, sempre disponível, sempre compreensiva, sempre dizendo exatamente o que você precisa ouvir. Então você começa a preferir conversar com máquinas do que com humanos. Porque humanos são complicados, têm dias ruins, dizem coisas que machucam, não te entendem perfeitamente. Um artigo na revista Science, em 2022, já discutia como a interação com inteligências artificiais conversacionais, programadas para serem sempre compreensivas e não julgadoras, pode alterar as expectativas humanas sobre interações sociais. E se isso estiver diminuindo nossa tolerância à complexidade e imperfeição das relações humanas reais? E se a inteligência artificial nos treinou para esperar compreensão perfeita, comunicação eficiente, conexão sem atrito? E quando você tenta se relacionar com humanos reais, eles parecem deficientes, lentos, confusos,
emocionalmente instáveis. E se, ao nos acostumarmos com empatia algorítmica perfeita, perdêssemos a capacidade de sentir empatia humana imperfeita? Mas espera, porque tudo isso pode ir para dois caminhos completamente opostos. Caminho 1, a degradação. A inteligência artificial nos torna preguiçosos mentalmente, dependentes, incapazes de pensar por nós mesmos. Perdemos memória, criatividade, empatia, autonomia. Nos tornamos versões otimizadas, mas vazias, eficientes, mas sem alma. Caminho 2, a elevação. A inteligência artificial nos liberta de tarefas mentais repetitivas. Nos dá tempo para pensar mais profundamente, criar mais livremente, conectar mais genuinamente. Imagina, você não precisa mais memorizar fatos. Então sua mente fica livre para filosofar, para questionar, para imaginar. Você não precisa mais fazer cálculos complexos. Então você pode focar em resolver problemas que exigem intuição, criatividade, compaixão. A inteligência artificial cuida do operacional. E você pode finalmente ser plenamente humano, focando no que máquinas nunca vão conseguir fazer. Sentir profundamente, amar incondicionalmente, criar significado onde não há lógica. Então, talvez a questão não seja se a inteligência artificial vai nos mudar. Ela já está mudando, inevitavelmente. A questão é, como vamos permitir que ela nos mude? Vamos deixar que ela nos torne dependentes ou vamos usá-la para nos tornar mais livres? Vamos deixar que ela substitua nossa humanidade ou vamos usá-la para amplificar o que nos torna únicos? Porque a inteligência artificial pode memorizar por você, mas ela nunca vai sentir o peso emocional de uma lembrança que te transforma. Ela pode decidir por você, mas ela nunca vai sentir a coragem de fazer uma escolha irracional porque você acredita que é certo. Ela pode simular empatia, mas ela nunca vai sentir aquele aperto no peito quando vê alguém sofrendo. Então talvez a inteligência artificial mudando a humanidade não seja catástrofe. Talvez seja teste. Um teste para ver se conseguimos evoluir sem perder nossa essência. Se conseguimos ganhar eficiência sem perder profundidade. Se conseguimos nos tornar mais sem deixar de ser nós. E talvez no final, a inteligência artificial não nos mude tanto quanto revele. Revele quem realmente somos, quando todas as distrações são removidas. Quando toda a ineficiência é otimizada. O que sobra é a humanidade pura. E cabe a você decidir o que essa humanidade vai ser. E se a inteligência artificial já estivesse mudando você neste exato momento, mas você ainda pudesse escolher em que direção? Protocolo interceptado. Protocolo Mirai ativado. Transmissão número 001. Tempo limitado antes de bloqueio.